Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar sobre um tema muito feliz, muito alegre. Hoje o tema será sobre um personagem bíblico que eu já citei aqui algumas vezes. É um personagem que eu gosto muito da história dele. É uma história que fala muito ao meu coração, que me alegra muito também todo o processo de vida desse personagem. E sem mais demoras, hoje nós vamos falar sobre José. E o tema do vídeo é: chegou a hora da promessa se cumprir. Chegou a hora, gente, chegou a hora da promessa se cumprir. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração hoje. É a palavra que a história de José trouxe para o meu coração. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa alegria que esse tema de hoje traz. A hora da promessa chegou. O texto bíblico de hoje está pautado em Gênesis, a partir do capítulo 37. Então, a partir desse capítulo, a história vai falar a respeito de quem foi José. Então, José, fazendo uma contextualização rápida, ele foi um dos filhos de Jacó, um dos mais novos. E ele era o preferido do pai, ele era o queridinho do pai. E por isso, o pai dele presenteava ele muito, tinha ele como um filho muito querido. José tinha ao todo 11 irmãos. E ele não tinha um relacionamento muito bom com os irmãos mais velhos. Os irmãos tinham muito ciúme dele, porque ele era o queridinho do pai, isso era uma coisa que todo mundo sabia. Além disso, José também não era assim muito sábio na juventude dele. Então, ele ia e observava o que os irmãos estavam fazendo e dedurava os irmãos para o pai. Então, assim, ele acabava só alimentando a raiva dos irmãos com o comportamento que ele tinha. Além disso, José era um grande sonhador. José tinha sonhos incríveis, que na verdade eram revelações de Deus a respeito do futuro dele. E em vez de ele ficar caladinho com aquilo tudo, ele contava para os irmãos dele. Até que chegou um dia que o pai de José deu uma túnica especial para ele, uma túnica de várias cores. E na história bíblica, né, receber uma túnica dessa era uma honra muito grande. Isso acendeu ainda mais a ira dos seus irmãos. Então, em um momento, em um dia, eles decidiram que iam matar José. Só que um dos irmãos falou: não vamos matar, vamos vendê-lo. E vendem José como escravo. E José vai parar no Egito. E no Egito, ele chega como escravo, ele é comprado por um servo de Faraó. Só que José, ele tinha a bênção de Deus, e tudo que ele tocava dava certo, e ele era um excelente administrador e gestor dos bens do homem. Só que a mulher do homem se interessou por José, e ele disse não para ela, e por conta disso, ela criou uma mentira sobre José, e ele acabou sendo jogado na cadeia. E na prisão, como não poderia ser diferente, José também se diferenciou. E ali um dia chegaram 2 servos de Faraó, que estavam sendo jogados na prisão, porque estavam sendo julgados os atos dele e tal. Um era o padeiro e um era o copeiro, e eles tiveram sonhos, e José interpretou os sonhos deles, porque ele tinha esse dom dado por Deus. E assim como José disse, tudo aconteceu. O sonho do copeiro se cumpriu, e ele acabou sendo condenado à morte, mas o padeiro foi restituído à posição dele, e José pediu para que ele se lembrasse dele quando ele chegasse naquele momento. Só que o padeiro simplesmente se esqueceu de José, e passaram-se anos. Até que um dia, Faraó, que era o rei, teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E ele ficou muito perturbado com aquilo. E foi aí que o copeiro se lembrou de José. Se lembrou que ele tinha um dom de interpretar sonhos. E ele falou para o Faraó que tinha esse homem que tinha esse dom. E Faraó chamou José para sua presença. E ali José conseguiu interpretar o sonho de Faraó e deu a instrução certa de como ele deveria proceder para que o Egito saísse rico e poderoso daquele processo. E como não poderia ser diferente, Faraó viu naquele homem um diferencial, um homem que poderia sim cuidar do Egito naquele período, e deu a José a posição de governador do Egito. E foi assim que em um dia José acordou prisioneiro e foi dormir governador do Egito. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que Deus trouxe no meu coração quando novamente trouxe para mim a história de José. Então, quando José foi vendido pelos irmãos para ser um escravo, ele foi esquecido pelos irmãos depois de um tempo. Ninguém mais lembrava de José. E isso nos faz entender que existem momentos e que sim, com a permissão de Deus, nós vamos ser esquecidos pelas pessoas para vivermos os processos em nossas vidas. Mas independente disso, Deus não se esqueceu de José. E ele abençoava José e tudo que ele tocava prosperava. Isso nos traz uma segunda lição. Dê o seu melhor em tudo que você fizer. Mesmo que o que você está fazendo você não gosta, ou você se sente desvalorizado, dê o seu melhor. Porque a bênção de Deus, a unção de Deus está com seus filhos, aonde eles estiverem e no que eles estiverem fazendo. E uma outra lição que aprendemos é: seja útil para alguém.
José, ele foi útil na casa de Potifar, ele foi útil na prisão, ele foi útil interpretando sonhos, e não era à toa que ele sempre se destacava, sempre estava em posições de administração, de gestão, porque ele era alguém útil, era alguém que resolvia problemas, era alguém proativo, era alguém que fazia o que fazia da melhor forma possível. E já no fim da história, percebemos que apesar de o copeiro ter esquecido de José, mas na hora certa, ele se lembrou. O que nos faz entender que não é bom ser lembrado na hora errada, porque na hora errada você vai ocupar a posição errada. Logo que o copeiro chegou, voltou ao palácio, a posição de governador do Egito ainda não estava disponível, então era preciso esperar um tempo a mais. Então, mesmo que você esteja demorando demais no seu processo, na sua concepção, acredite que no tempo certo vão se lembrar de você. O Senhor, o Rei, vai se lembrar de você. E o seu nome vai ser dito no lugar certo, para a pessoa certa, para que você venha receber a honra e a posição que é realmente reservada para a sua vida. E quando chegar a hora certa, meus amigos, quando chega a hora certa, não se preocupe. Porque mesmo que você tenha acordado como prisioneiro, você vai dormir como governador do Egito. Porque o que é seu, ninguém toma. Então esse é o vídeo, gente. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se sim, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com algum amigo que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.